Nesta oportunidade falaremos acerca de dicas para estudarmos a Bíblia Sagrada. Eu gostaria que o professor fizesse um panorama geral da Bíblia Sagrada, de forma geral, algumas curiosidades acerca da Bíblia Sagrada e nos dê um panorama sobre a Escritura Sagrada. Bom, irmão Robson e queridos internautas, quando falamos da Bíblia Sagrada, nós estamos falando da Palavra de Deus. Isso é muito importante nós destacarmos. A Bíblia Sagrada, ela é a inerrante, infalível, completa Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a inspirada Palavra de Deus. O autor da Bíblia Sagrada é o próprio Deus. Deus é o autor da Bíblia Sagrada, tá? Embora Deus seja o autor, ele usou os seres humanos para escrever a sua palavra, tá? E Deus usou aproximadamente 40 pessoas para escrever a Bíblia Sagrada. Não sabemos o número exatamente, mas foram cerca de 40 pessoas, tá? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, foi escrita em um período de 16 séculos, mais ou menos 1.600 anos. Antigo e Novo Testamento. Esse período de tempo desde Gênesis até Apocalipse. Então, ela levou cerca de 1.600 anos para ser escrita. E como já dissemos aqui, é importante reforçarmos. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, tá? Ela não apenas contém e também não se torna a palavra de Deus como alguns liberais têm defendido. A Bíblia Sagrada é a completa palavra de Deus. Completa, inerrante, infalível e inspirada palavra de Deus. A Bíblia dos cristãos, ela é composta de Antigo e Novo Testamento, tá? Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento começa em Gênesis e termina em Malaquias. Já o Novo Testamento começa com o Evangelho de Mateus e termina no livro das Revelações, ou livro do Apocalipse, tá? E essa estrutura bíblia, ela tem algumas subdivisões. Essas subdivisões, ela é feita de acordo com o conteúdo em que os livros estão agrupados, tá? Isso é muito importante destacar. O judeu da época de Cristo, dos tempos bíblicos, melhor dizendo, ele distingue um pouco da nossa metodologia de ajuntar, de organizar o conteúdo, tá? A Bíblia Sagrada, por exemplo, ela não está em ordem cronológica, ou seja, os livros não estão necessariamente na ordem que os fatos foram escritos. Isso é muito importante, porque geralmente os judeus organizavam os conteúdos, como a própria palavra de Deus, por temas. Por exemplo, livros que tratam de profecias, vamos juntar aqui. Livros que tratam de poesia, vamos organizar aqui. Então, esse é um dos motivos pelos quais a Bíblia não está em ordem cronológica. Se nós pegarmos o Antigo Testamento que começa em Gênesis, indo até Malaquias, ele tem algumas subdivisões. E essas subdivisões é por conteúdo, tá? Por exemplo, nós temos os primeiros 5 livros de Moisés, que nós conhecemos como Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 livros, repetindo, conhecemos como o Pentateuco. Depois nós temos os livros históricos, tá? Os livros históricos começam com Josué, tá? Josué, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Esses são os livros históricos. Por que históricos? Porque o conteúdo que predomina são as histórias, por exemplo, dos reis de Israel. É por isso que eles levam o nome de livros históricos. Depois dos livros históricos, nós temos os livros poéticos. Quais são os livros poéticos?
Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares. Por que poéticos? Porque eles são recheados de poesia, que precisamos ter cuidado ao estudarmos os livros poéticos, tá? Eles estão recheados de poesia, de linguagem poética. Depois dos livros poéticos, nós temos os livros proféticos. Os livros proféticos começam com o profeta Isaías e termina com o profeta Malaquias. E por que eles são considerados livros poéticos? Porque o conteúdo predominante é a profecia, tá? Repetindo, livros proféticos de Isaías a Malaquias, tá? E profético porque o conteúdo que predomina dentro desses livros é a profecia. Quando nós viramos para o Novo Testamento começando com Mateus, indo até Apocalipse, só repetindo, tá? Esses livros não estão organizados em ordem cronológica. Por exemplo, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, não foi o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. Os primeiros foram Primeira aos Tessalonicenses, Tiago e Gálatas, tá? Então, o Novo Testamento também tem suas subdivisões. Primeiro, nós temos aí os evangelhos, ou as mini-biografias. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando que Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como os evangelhos sinóticos. Essa palavra sinótico, na língua grega, tem uma ideia de visto pelo mesmo ponto de vista, ou seja, visto pela mesma ótica. Mateus, Marcos e Lucas, ao contar a história de Jesus, ou fatos da vida de Jesus, eles olharam para esses fatos e os narraram com uma ótica parecida, diferente um pouco de João. João ele já faz uma outra abordagem acerca da vida e ministério de Jesus Cristo. Então esses são os evangelhos, tá? Depois dos evangelhos, nós temos o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, é o livro do início da história da igreja. A igreja nasce ali em Atos 2, com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Depois do livro de Atos, nós temos as cartas, ou epístolas. Irmão Romário, tem diferença entre carta e epístola? Pois é. Por incrível que pareça, tecnicamente tem. É que a carta, ela é mais informal. A epístola é mais formal. Por exemplo, se eu vou escrever para o meu irmão Robson, é algo mais informal. Então eu escrevo uma carta. Mas se eu vou escrever para o pastor Robson, aí já é algo mais formal. Nesse caso seria uma epístola, tá? É uma pequena diferença uma das pequenas diferenças entre carta e epístola, embora os dois termos são intercambiáveis, tá? Geralmente as pessoas usam esses termos como intercambiáveis. E entre as epístolas, nós temos várias. Por exemplo, temos as epístolas paulinas, Romanos, Coríntios, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Efésios, Filipenses, Colossenses e assim por diante. São as epístolas paulinas. Tá? Depois temos as epístolas gerais, por exemplo, Hebreus, Tiago, as 3 epístolas de João, a epístola de Judas, as 2 epístolas de Pedro, como já citamos. Então, são várias as epístolas. Com exceção além das paulinas, nós temos as epístolas gerais. Depois das epístolas ou cartas, nós temos aí o livro profético do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse, tá? O Apocalipse é o fechamento do cânon dos livros inspirados e é um livro profético. É óbvio que existem outras subdivisões dentro dessas que nós já colocamos aqui, mas por hora é isto, no decorrer da live. Se os amados irmãos tiverem alguma dúvida, pode ficar à vontade para colocar aqui na medida possível. Vamos estar respondendo a cada um de vocês. Então, esse é um panorama geral da estrutura da Bíblia, reforçando. A Bíblia não se torna e não contém a palavra de Deus. Ela é a inerrante, infalível, completa palavra de Deus. Quem negar isso está cometendo uma heresia gravíssima.
Muito bem. Quero cumprimentar cada um de vocês que estão nos assistindo. Irmão Murilo, professor Murilo, que está conosco. Irmão Jefferson, ali da Bahia, está conosco, meu amigo. Irmão Jean da Silva está conosco. Vários irmãos, Suelma, irmão Renan, muito obrigado. Irmão Gabriel, irmã Neide, cada um de vocês que estão nos assistindo, irmã Vivian, Daniela, Edilene, cada um de vocês, para nós é uma alegria ter vocês aqui, que o Senhor nos abençoe grandemente. Agora, professor, nós precisamos entender algo que existe alguns abismos, no entendimento da palavra de Deus. Alguns abismos que, se nós não compreendemos eles, fica mais difícil da gente chegar a um pleno conhecimento da palavra de Deus. Por exemplo, temos alguns abismos cultural, linguístico, temporal, geográfico. Queria que o professor falasse acerca disso e como a gente pode entender esses abismos, como a gente pode superar eles e ter um bom entendimento da palavra de Deus. Bom, irmão Robson e queridos irmãos, muito importante essa questão. Nós precisamos entender, levar em consideração, quando formos estudar a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, ela não foi escrita no século XXI, tá? Ela não foi escrita no século XXI por brasileiros, tá? E para brasileiros como um primeiro público. Isso é muito importante. Então, há vários abismos, existem vários abismos que, muitas das vezes, transformam-se em dificuldades para a nossa compreensão, ou para a nossa melhor compreensão da palavra de Deus. E talvez o principal abismo que nós encontramos é o abismo linguístico. Meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada foi escrita em 3 línguas. Antigo Testamento, majoritariamente 99,9% em hebraico e uma pequena porção em aramaico, tá? Já o Novo Testamento foi escrito na língua grega, o grego koiné, comum tanto aos eruditos como ao povo em geral. Então, essas línguas, principalmente o hebraico e o aramaico, são línguas muito distantes da língua portuguesa. Não há muita familiaridade, tá? O grego já é uma língua mais, vamos dizer assim, mais próxima, mas mesmo assim é um abismo que precisa ser transposto. Eu preciso ter isso em mente. A Bíblia Sagrada não foi escrita originalmente em língua portuguesa. Tá? E se nós não compreendermos esse abismo, nós vamos ter dificuldades, tá? Para compreendermos várias porções das Escrituras. Por exemplo, um texto bem clássico no sermão, no seu sermão escatológico, quando Jesus diz assim: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ora, por mais que uma geração dure 100 anos, tá? Vamos supor que uma geração aqui no máximo dure 100 anos, ou até 200, ou até 300, tá? Aquelas coisas que Jesus descreve ali em Mateus, no sermão profético, elas não se cumpriram ainda. Tá? E como é que nós podemos explicar isso? Há aqui até uma aparente contradição, que será um tema para uma nossa próxima live, tá? Fica aí a deixa aí para os irmãos. Então, nós precisamos trabalhar a questão linguística. Jesus disse: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Já passou diversas gerações e aquelas coisas não aconteceram. Como é que podemos resolver isso? O segredo está na palavra geração. A palavra geração, que é geneá em grego, pode significar geração, pode significar povo, pode significar nação, tá? Veja que a dificuldade já está se dirimindo aqui. Então, a palavra geneá, que é traduzida para as nossas versões geralmente como geração, não significa só geração. Significa geração, povo e nação. Então, na verdade, o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: não passará esta nação, povo, ou seja, Israel. Israel não passará. Israel não deixará de existir sem que todas estas coisas aconteçam.
Então veja que quando nós rompemos, tá, esse abismo linguístico, nós temos a capacidade de compreender melhor porções das Escrituras. Outro abismo que existe, meus irmãos, é o abismo cultural. A Bíblia, os povos bíblicos, são povos de culturas distintas da nossa cultura. Por exemplo, o povo de Israel. Então, nós precisamos entrar na cultura daquele povo, na mentalidade, na realidade daquelas pessoas, por exemplo, o Novo Testamento, que foi escrito há 2000 anos, para que a gente possa entender várias porções das Escrituras. Por exemplo, quando Jesus diz assim, em Mateus 5, se o sal não servir para salgar, para nada mais servirá, a não ser para ser pisado pelos homens. Tem um fator cultural. Tem uma raiz cultural por trás dessa fala de Jesus. Ele está falando da extração do sal, onde 2 tipos de sal se era retirado. O sal número 1, de primeira linha, para salgar, para temperar, para o consumo, e o sal de segunda linha, de segunda categoria, que era usado, por exemplo, para derreter os gelos, tá? Porque em Israel também tem isso. De vez em quando cai umas nevadas por lá. Então, por exemplo, na porta do templo, nessa época de geada em Israel, ainda que em menor grau do que em outros países, os levitas pegavam aquele sal que não servia para salgar e espalhava na porta do templo para que quando as pessoas fossem entrar, levar os seus sacrifícios e ofertas, as pessoas não tivessem dificuldade para se mobilizar na porta do templo. Então aquele sal ele era espalhado no chão. Então o que acontecia com aquele sal que não servia para salgar? Ele era pisado pelos homens que iam até o templo. Então veja que por trás de expressões e falas de Jesus, existe um pano de fundo cultural. É por isso que eu sempre indico materiais que tratam do contexto histórico e cultural. Nós precisamos romper esse abismo, tá? Outro abismo, meus queridos e amados irmãos, é o abismo de tempo, tá? É o abismo de tempo. Nós precisamos ter isso em mente. A Bíblia não trata do helicóptero, a Bíblia não trata da televisão, não trata das redes sociais, tá? A Bíblia não trata de temas, de muitas questões que são atuais. São questões da pós-modernidade, que são invenções, embora Deus já soubesse, tá? Ele precisava, vamos dizer assim, falar em uma língua que as pessoas entendessem. Quer ver um exemplo disso? Quando Deus, a Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. Ora, ora, ora. Nós sabemos que, na verdade, não é o sol que para, tá? Nós sabemos que a Terra ela gira em torno de si mesma, é a translação, né? Então, como é que Josué pode ter dito que foi o Sol que parou e não a Terra? É simples. Josué está usando ali aquilo que nós conhecemos como a visão fenomenológica, ou visão do observador. O que é isso, irmão Romário? É quando eu descrevo algo a partir da forma como eu observo. Por exemplo, nós aqui no Brasil costumamos dizer, o sol nasceu e o sol se pôs. Mas, na verdade, ele nem nasce e nem se põe. Mas, ao observar, quando eu observo, dá essa impressão que ele nasce e se põe. Então, Josué está usando uma linguagem fenomenológica. Até a época de Josué, o ser humano não sabia, tá, que era a Terra que girava em torno de si mesma. Se pensava que era o sol que parava. Então, se Deus diz que foi a Terra que parou, quem ia compreender? Ninguém. Só a partir de Copérnico, de Galileu Galilei, é que o homem vai reconhecer aquilo que já está na Escritura, tá? Que é a Terra que gira em torno de si mesmo. Então, Deus fala em uma língua que as pessoas entendam. As pessoas, principalmente os primeiros leitores, os primeiros receptores do texto sagrado. Então, é um abismo que precisamos romper, o abismo de tempo. Outro abismo, para encerrarmos, e posteriormente podemos falar em outro, é o abismo geográfico. Tá, meus queridos irmãos e amigos que aqui estão conosco? Israel tem uma geografia diferente, tá, da geografia brasileira. Algo que é muito comum em Israel, tá, nas terras bíblicas, são os montes. Tá? As pessoas... aqui e acolá, a Sagrada Escritura está relatando sobre os montes, ele esteve sobre o monte, foi crucificado sobre o monte, foi tentado no monte. Por quê? Porque a geografia de Israel
principalmente ali onde se passam os eventos bíblicos, ela é composta de vários montes. E entender essa realidade vai nos ajudar a compreender muitos e muitos textos, muitas e muitas passagens das Escrituras. Então, são alguns abismos que nós precisamos transpor. Lembrando, a Bíblia não foi escrita no século XXI, tá? Por brasileiros, para um público primário no Brasil. Ela foi escrita, o Novo Testamento, por exemplo, há cerca de 2000 anos, por autores judeus, com exceção de Lucas, tá? Em um contexto geográfico diferente, em uma língua diferente, em um contexto histórico-cultural completamente diferente do nosso. Nós precisamos entender essa realidade, ir, viajar até aquele período, entender aquela realidade, aí sim nós vamos ter melhores condições de entendermos o texto sagrado. Muito bem. Professor, foi falado acerca de a Bíblia ser a palavra de Deus e não apenas conter a palavra de Deus. Isso é muito importante, professor, afirmar isso. Eu gostaria que o professor falasse acerca da inspiração da Bíblia, porque em tempos em que a Bíblia está sendo muito atacada, né? Nós precisamos também falar sobre isso, que a Bíblia é obra de Deus. A Bíblia é algo divino. A Bíblia é algo sagrado. Então, eu queria que o professor falasse acerca da inspiração da Bíblia, né? De como ela chegou até nós. Bom, muito importante, irmão Robson. E a questão da inspiração, ela é uma questão áurea, é o cerne, tá, meus queridos irmãos, da nossa fé, daquilo que nós cremos, tá? Porque se a Bíblia não é inspirada, ela é um livro qualquer, tá? Como qualquer obra literária, tá? Se ela não fosse inspirada, mas ela é inspirada, tá? E atenção, quando nós falamos de inspiração da Escritura, nós estamos falando do registro, tá, meus irmãos? Porque os críticos, os céticos, os chamados teólogos liberais, tá? Eles dizem o seguinte: mas a Bíblia não pode ser inspirada porque na Bíblia Sagrada, por exemplo, tem palavras de Judas, tem palavras de Satanás. É óbvio que as palavras de Satanás não são inspiradas. É óbvio que palavras blasfemas, tá? Palavras torpes que estão registradas na Bíblia, não quer dizer que foi Deus que inspirou essas palavras, tá? Não foi Deus, não foi o Espírito Santo que inspirou as palavras de Satanás ao tentar Jesus. Quando nós falamos da inspiração da Bíblia Sagrada, nós estamos falando do registro. Ao registrar os 66 livros, como diz Pedro, os autores não agiram de particular interpretação. Eles registraram, claro que Deus respeitou a cultura de cada um, a formação de cada um, algumas particularidades, tá? Mas quem capacitou, quem inspirou os autores a registrar foi Deus, tá, meus irmãos e amigos? Então, quando nós falamos de inspiração, estamos falando acerca disso, do registro. Deus inspira os autores e eles registram. Pedro diz que não foi de particular interpretação, tá? Paulo não colocou lá aquilo que ele decidiu, ele não escreveu aquilo que ele, no seu raciocínio, achou que era interessante. Não. Está escrito que Deus inspirou a cada um dos 40 autores sagrados. Então a Bíblia, ela é inspirada, completa a palavra de Deus. E outro detalhe, não há um livro mais inspirado do que o outro. Tem pessoas que cometem esse equívoco, infelizmente. Há pessoas que acham que o livro do Apocalipse é mais inspirado do que o livro de dos Cânticos ou Cantares. De maneira nenhuma. Da mesma forma que Isaías é inspirado, os Salmos é inspirado, o livro de Obadias também é inspirado, o livro de Cantares também é inspirado. Não há uma nivelação de mais ou menos inspirado aqui, de maneira nenhuma. Toda a Escritura é inspirada. Outro cuidado que nós precisamos ter. Eu já ouvi pessoas dizer, não, mas quem disse isso foi Paulo, não foi Jesus. Não, mas quem disse isso foi Pedro. Queridos, em nome de Jesus,
Tudo que está registrado, o registro completo da Escritura é inspirado. Não existe essa história do porque foi Paulo que disse, foi João que disse. Eles não falaram do próprio raciocínio. Eles não, como diz o apóstolo Pedro, eu quero frisar aqui pela terceira vez, a profecia não é de particular interpretação. Então, não importa se foi Pedro, se foi Paulo, se foi João, se foi Tiago, se foi Isaías, o que está aqui é inspirado, é aquilo que Deus quis que estivesse aqui. Então não há, não, mas foi Jesus que falou, não foi Paulo, então há uma equivalência de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, não há um capítulo na Bíblia mais inspirado que o outro. Não há um versículo mais inspirado que o outro. Se nós cairmos nesse laço, nós vamos cometer o mesmo erro dos teólogos liberais. Aqueles que negam a fé, rasgam as Sagradas Escrituras. Tá, meus queridos irmãos? Então, precisamos reforçar esta verdade fundamental. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela não se torna a palavra de Deus, tá? Ela não tem um capítulo, um livro mais inspirado do que o outro. Ela é a completa, inerrante e infalível palavra de Deus. Negar isto é afrontar o próprio Deus. É ir contra o princípio básico, basilar do cristianismo. Bom, mais uma vez, agradecer a cada um dos irmãos que estão conosco aqui nesta live. É uma alegria muito grande tê-los aqui. Você que reservou esse momento, você que veio a convite de alguém, você que foi notificado pelo Instagram, você que é seguidor desta página e nos acompanha aí. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão conosco nessa caminhada, onde nós temos um compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Agora, professor, para nós fecharmos essas questões introdutórias, logo, logo estaremos falando acerca de possibilidades de entrarmos na Bíblia com dicas, que o professor irá nos trazer. Agora, partindo do pressuposto que a Bíblia é inspirada, professor, nós podemos afirmar também que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia contém a palavra de Deus, embora esteja contidas nela várias falas, de homens bons, de homens maus. Mas fale um pouquinho, professor, acerca da inerrância da palavra de Deus. Ela vem do próprio Senhor e chegou até nós para a nossa edificação. Bom, irmão Robson e queridos amigos que aqui estão conosco, nos dando a honra de estar conosco nessa live, isso é muito importante, vocês aguardem, porque em breve nós vamos fazer uma live com o seguinte tema: aparentes contradições da Bíblia. Vocês sabiam que existem cerca de 3.000 aparentes contradições na Bíblia, mas ela não se contradiz, tá? Então, aguardem, nos sigam as postagens, que os irmãos e amigos com certeza serão notificados desta live que faremos em breve. Bom, a Bíblia Sagrada, além de ser inspirada, ela é inerrante e infalível. Muitas pessoas confundem, tá, a inerrância da Bíblia com a infalibilidade. Quando nós dizemos que a Bíblia é infalível, nós estamos dizendo que ela não falha. Ou seja, as suas profecias, por exemplo, serão cumpridas. O próprio Jesus, quando veio aqui na Terra, a vinda de Cristo aqui, ao se encarnar, ele cumpriu mais de 300 profecias. Isso mesmo, cerca de 300 profecias. Então, ela não falha. O que está escrito, o que está profetizado, por exemplo, a Bíblia fala sobre o arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E vai acontecer. Ela é infalível, não falha, tá? Por outro lado, ela também é inerrante, tá, meus irmãos e amigos? Isto quer dizer que a Bíblia não contém erros, tá? Ela não contém erros, mas pode ser que você já tenha tido contato com um crítico que diz, olha, a Bíblia contém erros. E aí eles citam casos como o que eu citei aqui, por exemplo, de Josué dizer que o sol parou. Ou outros dizem, olha, mas a Bíblia errou quando Jesus disse que o grão de mostarda é a menor das sementes. Isso não é verdade, porque a semente do morango é menor do que a mostarda. Só que aí os críticos são desonestos ou desinformados.
eles esquecem de dizer que o morango é uma fruta mais atual, tá? Que não era da época do contexto de Jesus, tá? Então, eles pegam essas aparentes contradições para dizer que a Bíblia, ela erra, mas a Bíblia, ela é inerrante, ela não contém erros, tá? O que há é falta de desonestidade dos críticos, dos céticos, por outro lado, falta de busca, falta de pesquisa dos cristãos. Então a Bíblia, ela é infalível, o que está dito vai se cumprir, e ela também é inerrante. Na Bíblia não contém erros. Por exemplo, eu tenho um livro aqui, onde esse livro fala de 80 fatos que a Bíblia narra, tá? Que a Bíblia narra desde o Antigo Testamento, onde a ciência, na sua maior parte, dizia que a Bíblia estava errada. Hoje, a ciência já deu o braço a torcer e reconheceu que a Bíblia estava certa. Por exemplo, quando a Bíblia afirma categoricamente nos profetas que a Terra não era plana, mas que a Terra é esférica. Muitos cientistas, por tempos e tempos e tempos, negaram essa realidade. Depois tiveram que reconhecer a obviedade da Sagrada Escritura. Tá? Então a Bíblia não falha, a Bíblia também não erra. Muito bem. Irmãos, compartilhe essa live com alguém, com um amigo, com um irmão, e abençoe vidas, né, através do conhecimento da palavra de Deus. Você que entrou recentemente, né, muito bem-vindo. Deixe, né, o seu like, né, curta bastante esta live para que o Instagram recomende ela para mais e mais pessoas. É de suma importância a sua presença conosco. Agora, professor, já partindo, né, para dicas de estudar a Bíblia Sagrada. Nós temos, às vezes, o costume de ler trechos da Bíblia de forma devocional, de forma ali, comunhão com Deus, né? E às vezes nós nos deparamos com situações de pessoas que estão há muito tempo servindo a Jesus e nunca leram a palavra de Deus de forma total. Nunca leram de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia, irmãos, é como se fosse uma carta de Deus para nós. Se nós lermos apenas trechos desta carta, com certeza o entendimento será reduzido, né? E nós precisamos, professor, qual a importância de lermos a Bíblia de forma completa, de forma, né, que nós venhamos de Gênesis a Apocalipse para entendermos a revelação total de Deus. Bom, irmão Robson, isso é muito importante essa pergunta, e aqui já vai a primeira dica. Meus queridos e amados irmãos, a vontade de Deus não está apenas no livro dos Salmos. A vontade de Deus não está apenas no livro do Apocalipse, tá? A vontade de Deus, a palavra de Deus revelada a nós, se encontra nos 66 livros, tá? Do Gênesis ao Apocalipse. Eu vou citar um exemplo bem prático aqui. Vou pegar um filme bacana, que vale a pena assistir. A Paixão de Cristo. Será que é possível, irmão Robson, nós entendermos o filme A Paixão de Cristo se nós assistirmos só o final? Se pegarmos um trecho do meio? Ou assistirmos apenas o trailer? Quem vai entender o filme dessa forma? Ninguém! Para que nós entendamos todo o contexto do filme, nós precisamos assistir o filme completo, ou um livro. Se nós vamos ler um livro, jamais vamos entender o livro lendo só a introdução, ou o desenvolvimento, ou a sua conclusão, ou o prefácio, tá? Ou a introdução. Para que nós possamos entender, precisamos assistir ou ler a obra por completa. E não é diferente com a palavra de Deus, meus queridos e amados irmãos, que aqui estão conosco. A Bíblia precisa ser lida toda. E tem um detalhe importante. A Bíblia, ela se autoexplica. Há uma regra áurea da hermenêutica que diz que a Bíblia interpreta ela mesma. Os irmãos sabiam que, por exemplo, lá em Apocalipse 12, João fala sobre uma mulher, e aí ele cita 3 elementos, o sol, a lua e a estrela. Mas aí nós nos perguntamos, quem é essa mulher? Essa mulher e esses 3 elementos, sol, lua e estrela? Pois a própria Bíblia
explica e diz quem é essa mulher. Mas sabe onde que você tem que ir para descobrir quem é essa mulher? Isso mesmo, Gênesis 37, versículo 9. Se você pegar a sua Bíblia agora, abrir em Apocalipse 12, versículo 1, vai falar de uma mulher lá, com várias características, mas a explicação que nós precisamos ter de quem se trata essa mulher está no livro do Apocalipse, capítulo 37, versículo 9. Então veja que nós precisamos ter isso em mente. Nunca entenderemos a vontade de Deus. Nunca conheceremos a Deus de fato se nós ficarmos presos ao livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, João, Mateus. Não. Precisamos ler a Bíblia toda. Já falamos aqui que toda a Bíblia é inspirada. Eu não sei por que tem pessoas que não gostam de ler Obadias, mas há temas que só Obadias trata. Tá? Isso é muito importante. Outros não gostam do livro de Malaquias, mas há temas que são peculiares, que nós só encontramos em Malaquias. E aí, como é que você vai compreender a palavra de Deus assim? Nós precisamos ler a Bíblia toda, tá? Para que nós tenhamos uma compreensão adequada e também para que nós não corremos o risco de tirar texto fora do contexto e abrirmos ocasião para heresia. Além de nunca entendermos a vontade de Deus inteira, completa, quem lê a Bíblia por partes está correndo um sério risco na hora de aplicar, tá? Na hora de fazer a exegese, trazer heresias por interpretação equivocada de textos isolados. Então a Bíblia precisa ser lida toda. E não é muita coisa. Muitas das vezes nós olhamos assim, meu Deus, é muita coisa. 66 livros. Não, não, não. Você sabia que para você ler a Bíblia uma vez por ano, bastam 30 minutos por dia? Ou 4 a 5 capítulos? E aí, meu querido irmão e amigo que está assistindo essa live, você tem ou não tem tempo para ler a palavra de Deus? Bastam 30 minutinhos por dia e você lerá a Bíblia inteira em um ano. Então, quer compreender a Bíblia? Primeira dica, leia a Bíblia toda. Muito bem. Agora, professor Romário, gostaria que você falasse de materiais que nos auxiliam no entendimento da palavra de Deus. Quais são as dicas para que nós possamos, na medida do possível, adquirir, para complementar o nosso estudo, o nosso entendimento da palavra de Deus? Enfim, quais são os materiais de auxílio para nos ajudar a estudar a Bíblia Sagrada? Bom, isso é muito importante. E esses materiais, meus queridos e amados irmãos, vão nos ajudar, por exemplo, a transpor aqueles abismos que nós falamos. O abismo histórico, abismo cultural, abismo temporal, abismo geográfico e, principalmente, ao meu ver, o mais difícil, o abismo linguístico. Então, esses materiais não só, mas vai nos ajudar a transpor esses abismos. Então, tem alguns materiais que são essenciais para o seu estudo bíblico. E aqui, meus irmãos, eu chamo a atenção. Você precisa investir, tá, na sua vida espiritual, adquirindo materiais. Muitas das vezes, nós achamos caro. Ah, mas é um absurdo pagar R$30 em um livro. Por exemplo, eu tenho um livro aqui, um livro do pastor Ciro Ziborg, que eu vou indicar depois. Esse livro custa, em média, R$25. Meus irmãos, aqui onde eu moro não paga uma pizza. Imagina a Coca-Cola. Então, muitas das vezes, o que nos falta é estabelecer prioridades. Tá? Tem coisas que são adiáveis. Tem coisas que nós podemos até abrir mão. E não vamos perder em nada. Agora, tem coisas que são inegociáveis. Como, por exemplo, adquirir conhecimento, crescer na graça, crescer no conhecimento, amadurecer na fé, amadurecer espiritualmente, amadurecer ministerialmente. Então, você que está me assistindo, comece a montar a sua biblioteca particular. Ah, irmão Romário, mas é muito dinheiro. Não é não. Eu garanto para vocês, se nós apertarmos a torneira aqui e ali, dá para nós irmos adquirindo aos poucos e pelo menos uma vez ao mês comprar, tá, um material que vai nos auxiliar na nossa pesquisa, do nosso estudo da palavra de Deus. Por exemplo, um material indispensável, irmão Robson, indispensável, tá? Que nós precisamos ter. A primeira coisa para um estudioso da Bíblia, tenha mais de uma versão da Bíblia, tá? Tenha mais. Irmão, mas é caro. Não é não. Hoje você consegue até em aplicativo.
Existem muitos aplicativos gratuitos de versões distintas da Bíblia. Eu, particularmente, recomendo a Almeida Revista e Corrigida, a Almeida Corrigida e Fiel e a King James 1611. São as minhas versões preferidas, prediletas, tá? Elas se aproximam mais dos melhores textos nos originais. Mas você pode usar outras versões, mais contemporâneas, como a NVI, a NVT, a NAA, para que você possa fazer comparações, tá? Por exemplo, a NAA, ela já traz muitas correções, tá? Ela já traz muitas correções de palavras que são um pouco difíceis para a nossa compreensão, para o nosso contexto. Como, por exemplo, a Revista Corrigida traz a expressão côvado, tá? A NAA já não traz a expressão côvado, ela traz a medida, mais ou menos 45 centímetros a 50 centímetros. Então, tenha mais de uma versão da Bíblia. Tem aquela base, por exemplo, ao meio da Revista Corrigida, mas use outras versões mais contemporâneas. Os irmãos vão ver que muita coisa vai clarear, tá? Outra dica muito importante, tenha um bom dicionário bíblico. Isso mesmo, tenha um bom dicionário bíblico. Quando nós vamos estudar a língua portuguesa, nós usamos um bom dicionário? Imagine estudar a Bíblia, que originalmente foi escrita em 3 línguas diferentes da nossa. Que dicionário, irmão Romário, você indica? Se você puder comprar, compre o dicionário bíblico Wycliffe, tá? Ou Wycliffe, como alguns chamam. Ele é excelente. Custa um pouquinho mais, mas não vai lhe deixar na mão. Então, o dicionário bíblico vai lhe dar muitas condições. O Wycliffe, por exemplo, ele não traz só significado de palavras. Em muitas palavras, ele traz um verdadeiro estudo do contexto, da realidade, daquele termo, daquela expressão, daquela frase. Outro material importantíssimo são as Bíblias de estudo. Isso mesmo. As Bíblias de estudo auxilia demais no estudo da palavra de Deus. É óbvio que você vai dedicar mais tempo ao texto sagrado, tá? Mas não custa nada aqui acolá, na dúvida, você quer ampliar o seu conhecimento, quer entender o que o autor está trazendo ali, a consultar as notas de rodapé de uma Bíblia de estudo. Por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia de estudo pentecostal. Embora ela tenha o nome pentecostal, a maioria absoluta dos estudos aqui serve para qualquer cristão, para qualquer pessoa que ama estudar a palavra de Deus. Então, tenha uma Bíblia de estudo. É um excelente recurso. É um excelente recurso. E detalhe, a Bíblia de estudo pentecostal, ela tem em aplicativo gratuito para você baixar, tá? Outro material importantíssimo são os atlas bíblicos. Isso mesmo. Lembra do abismo geográfico? Então, os atlas bíblicos vai trazer mapas, vai trazer ilustrações, informações geográficas, tá? Informações da geografia, da realidade dos povos bíblicos, do povo de Israel e assim por diante. Outro tipo de material que você precisa ter uma concordância bíblica. Você pode comprar, o preço é bem acessível. Você pode baixar também em aplicativos no seu celular. Concordância bíblica vai te ajudar bastante a pesquisar temas, personagens, versículos bíblicos e assim sucessivamente. Um outro material muito importante que você precisa ter em casa são os comentários bíblicos. O que são os comentários bíblicos? São livros, são materiais que nos trazem explicações. É óbvio que a Bíblia de estudo, ela é um tipo de comentário bíblico, mas o comentário bíblico de uma forma mais reduzida, tá? Então, compre, adquira um bom comentário bíblico. E qual que você indica, irmão Romário? Eis a questão, tá? Nós temos aí, principalmente para o público pentecostal, uma grande dificuldade, tá? Mas talvez um que se aproxime mais, que vai nos ajudar, que vai atender vários públicos, seja o comentário bíblico Bicam, da CPAD, tá? Então, são alguns materiais que vai nos auxiliar no estudo da palavra de Deus. Não substitui. A prioridade, o tempo prioritário é para a palavra, tá? Mas para você entender melhor os textos, para você adquirir mais recursos, para você ter mais ferramentas, mais condições de interpretar a palavra de Deus e aprofundar os seus conhecimentos, lance mão desses materiais. O Atlas, o dicionário, o comentário bíblico, a Bíblia de estudo, Bíblia em outras versões, tá? Se você quiser adquirir também
panoramas bíblicos muito importantes, são os tipos de comentário que traz um panorama geral das histórias, dos capítulos, dos livros, dos versículos e assim sucessivamente. Outra dica que eu dou, quando você adquirir uma Bíblia de estudo, todas as vezes que você for iniciar um livro, por exemplo, eu vou ler a carta de Paulo aos Filipenses, leia as introduções, não tenha preguiça de ler introdução aos livros da Bíblia. Quando você lê a introdução, você tem um apanhado geral do contexto. Ah, vou ler a carta de Paulo aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses é uma das cartas que Paulo escreveu enquanto estava na prisão. Ele estava preso, mas mesmo na cadeia, ele escreve para animar, fortalecer os irmãos que estavam sofrendo com a sua prisão. E essa carta é conhecida como a carta da alegria, porque a palavra alegria e seus termos sinônimos aparecem nessa carta pelo menos 17 vezes, tá? Então, quando você sabe o pano de fundo do livro que você vai ler, fica muito mais fácil. Ah, irmão Romário, eu vou ler a carta aos Hebreus, tá? Leia a introdução. A carta aos Hebreus, o autor escreve para um público que estava desanimado diante das perseguições, tá? E o autor os incentiva a não desanimar, a não retornar para o judaísmo. Então você pode observar que na carta aos Hebreus, Jesus sempre é comparado com personagens do Antigo Testamento, como, por exemplo, Josué, Moisés, Arão, os sacerdotes. Por quê? Porque os irmãos estavam querendo recuar na fé e retornar para o judaísmo. E o autor aos Hebreus vai mostrar que Jesus é maior e melhor do que todos eles, todos esses personagens, tá? Então, entender o pano de fundo é importantíssimo. Outra dica, para encerrarmos essa parte, invista em materiais que tratam do contexto histórico-cultural. Há muitos comentários nessa linha, muitos materiais que nos auxiliam a entender a realidade, o contexto, a cultura dos povos bíblicos, do povo de Israel, das nações da circunvizinhança de Israel. São materiais que vão lhes ajudar, vai lhe ajudar demais da conta. Materiais que tratam do contexto histórico-cultural. Por hora é isso, irmão Raul. Bom, irmãos, eu quero pedir a vocês que estão aqui conosco, compartilhem essa live com pelo menos uma pessoa. Clique aí no compartilhar. Você que entrou nessa live, talvez convidado por alguém, veja aí se você já nos segue, se você já segue o professor Romário Rodrigues. Você clica aí em cima da sua tela em dicas para estudar a Bíblia. Você verá o perfil da Apregoando a Bíblia, você verá o perfil do professor Romário Rodrigues. Vê aí se você já nos segue. Quero vos dizer também que temos o canal no YouTube. Lá, irmãos, nós temos uma série de estudos sobre todos os dons do Espírito Santo. O professor Romário Rodrigues gravou esta série e está no nosso canal do YouTube. Então você vai digitar no YouTube, Apregoando a Bíblia. Então você vai ver sobre os dons espirituais, sobre os dons ministeriais, sobre os dons de serviço, sobre as funções da igreja, enfim. Se você gosta de aprender mais da palavra de Deus, não deixe de acessar o nosso canal no YouTube. Temos o site, Apregoando a Bíblia. Digite Apregoando a Bíblia no Google e você verá o nosso site. Lá temos vários posts, textos, temos e-book para você baixar. Irmãos, estamos no Facebook, no TikTok. Nós temos um canal no Telegram, e lá nós postamos várias perguntas bíblicas. São 400, pelo menos, perguntas bíblicas, onde tem a pergunta com 4 alternativas e você clica na que você julga ser a correta. Então, é uma forma de você testar os seus conhecimentos. O link de todas essas páginas está no nosso perfil. Então, você, após a live, visite o perfil do Apregoando a Bíblia e acesse as nossas plataformas e com certeza você será edificado, você será abençoado, em nome do Senhor Jesus. Agora, professor, o salmista no Salmo 119, ele diz: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então ele reconhece que sem um auxílio da parte de Deus, sem uma ajuda da parte do Senhor, fica difícil de nós compreendermos a palavra do Senhor. Tudo que foi falado aqui é muito importante. Os auxílios, as dicas, enfim. E nós continuaremos a dar dicas.
mas eu gostaria que o professor falasse acerca da oração, a importância da oração, né, casada ao ler a Bíblia. Porque a Bíblia, irmãos, é o livro em que todas as vezes que nós lemos, o autor está presente. Irmãos, quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Então, queria que o professor falasse acerca da oração e a sua importância, né, no entendimento da palavra de Deus. Bom, irmão Robson, muito importante tocar nesse ponto, porque nós já dissemos aqui, a Bíblia Sagrada não é um livro como os demais, no sentido de que são livros de mera produção humana exclusivamente. Nós não estamos tratando aqui de um romance, tá? A Bíblia é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, é muito importante que nós possamos depender sempre, contar sempre com a ação do Espírito Santo na interpretação da mesma. Por isso, meus amados irmãos, que aqui estão conosco, sempre, ao iniciar a leitura da Bíblia Sagrada, a sua leitura diária, aquele momento que você não deve trocar por nada, negociar por nada, inicie com uma oração. Senhor, abra os meus olhos, me dê capacidade de entender a tua palavra, me dê condições de interpretá-la corretamente. Então, sempre faça isso. E não pare. Durante a leitura, mantenha-se em oração. Tendo uma dúvida, claro, lance mão dos auxílios que nós dissemos aqui, mas não se esqueça de primeiro apresentar a sua dificuldade a Deus, tá? Senhor, estou com uma dúvida, me ajude, me auxilie. E ao encerrar a leitura, faça também uma oração de agradecimento a Deus e também para que você exerça uma disciplina espiritual que é muito esquecida hoje, que é a meditação. Isso mesmo, meditação. Uma das formas de se compreender a palavra de Deus e também de se aplicar é justamente a meditação. É passar horas e muitas das vezes até dias pensando, meditando, refletindo sobre aquilo que nós lemos. Então, nunca dispense a oração no estudo da palavra de Deus. Inicie com oração, continue a orar em espírito durante a sua leitura, o seu estudo da palavra de Deus e sempre encerre o seu estudo, a sua leitura, a sua pesquisa com oração. Sem a ação do Espírito Santo, meus irmãos e amigos, jamais nós compreenderemos a palavra de Deus. Ela não é um livro de Casimiro de Abreu, de Jorge Amado, ela é a palavra de Deus. Como disse o irmão Robson, é o único livro que quando você lê, o autor está presente. Você tem o privilégio de interagir com o autor, de falar com o autor, de ouvir o autor através do texto, de ouvir o autor falar ao seu coração. Então, nunca despreze a oração em nenhum momento das nossas vidas e não seria diferente no seu momento de estudo da palavra de Deus. Bom, irmãos, a Bíblia é algo muito amplo, né? A Bíblia realmente é algo que nós vamos estudar a vida toda e teremos um entendimento ainda pequeno, né? Porque a Bíblia é rica, a Bíblia é profunda, né? Como diz um certo pastor, né? O poço é fundo, né? E o nosso caneco é pequeno, né? Então, a gente precisa cada dia, né? Nos aprofundar, né? O interessante, irmãos, é que nós não deixemos de estudar a Bíblia, porque às vezes vem o desânimo, né? A fadiga, né? E nós somos tentados a parar de estudar a Bíblia, mas não devemos nos render, né, ao desânimo, né? E com certeza o Senhor nos ajudará quando o Senhor vê em nós o desejo de entender mais da palavra do Senhor. Com certeza Ele nos auxiliará, Ele abrirá os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Sua palavra. E com certeza, irmãos, aquele que busca, encontra. Se você colocar no seu coração de querer mais de Deus, de buscar o Senhor através de sua palavra, que é infalível. Irmãos, a palavra de Deus é infalível, como já foi dito aqui. A minha palavra dita sobre a sua vida, ela pode ser falha, mas a palavra de Deus, ela não erra, ela é fiel e verdadeira, ela é cortante, né? Como espada de dois gumes e faz, né,
a separação, ela vai até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é viva. Então, quanto mais buscamos a palavra de Deus, quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais recebemos vida, né, espiritual. Se nós quisermos, né, irmãos, sermos avivados, recebemos vida de Deus, precisamos estar em constante estudo da palavra de Deus. Às vezes nós clamamos a Deus por um avivamento, mas não estamos dispostos nem a ler a palavra de Deus. Ou seja, o avivamento que Deus quer trazer na nossa igreja começa por mim, começa por você. E o nome dele será glorificado. Professor Romário, agora mais dicas para estudar a Bíblia. Eu gostaria que você falasse acerca das figuras de linguagem, porque é algo que nós vemos em toda a Bíblia Sagrada, são figuras de linguagem. Então, queria que você falasse para os irmãos, para que nós possamos entender mais acerca disso, e o nosso entendimento cresça em nome do Senhor Jesus. Bom, nós falamos aqui sobre alguns abismos, tá? Para interpretarmos a palavra de Deus, abismos que geram dificuldades ou que são encarados como dificuldades e de fato são por nós, leitores. E um desses abismos que nós mencionamos aqui é o abismo linguístico. E dentro da questão linguística, todas as línguas, assim como a língua portuguesa, elas têm as suas figuras de linguagem, que são recursos linguísticos na comunicação. E nós precisamos ter isso em mente. A Bíblia Sagrada também tem figura de linguagem. E várias, ela tem aí mais, eu vou citar aqui, mais de 15 tipos de figuras de linguagem. Tá? Então, precisamos examinar com cuidado. E isso não só dos livros poéticos, mas nos outros livros bíblicos. Ela está recheada de figuras de linguagem. Por exemplo, um tipo de figura de linguagem que é bem comum na palavra de Deus é o eufemismo. Isso mesmo. O eufemismo é uma figura de linguagem que nós usamos para suavizar expressões, frases, palavras. É quando você quer comunicar algo e você usa palavras mais suaves. Quer ver um exemplo? Quando um cristão morre, o que nós dizemos? Nós não dizemos que essa pessoa morre, tá? Nós dizemos que essa pessoa partiu para o Senhor, dormiu no Senhor, partiu para as mansões celestiais, que o Senhor a recolheu. Todo mundo sabe que o que eu quero dizer é que essa pessoa morreu. Tá? Mas eu usei palavras mais suaves, palavras mais leves para comunicar essa verdade pesada, que tem peso. Tá? Então, o eufemismo é uma figura de linguagem que nós usamos para suavizar expressões que têm impacto. Por exemplo, quando Jesus diz que Lázaro não morreu, mas estava dormindo. É óbvio que Jesus sabia que Lázaro tinha morrido e que ele não estava dormindo. Mas, meus queridos amados irmãos e amigos, ele usou o eufemismo, uma expressão de suavização, uma expressão mais leve. Outra figura de linguagem, que já é na contramão do eufemismo, é a hipérbole. A hipérbole, ela não suaviza, ela traz consigo uma carga de exagero. Por exemplo, como nós dissemos aqui no Brasil, olha, estou há 1000 anos a te esperar, estou há 1 século a te esperar, eu estou quase morrendo de fome. É óbvio que eu não estou quase morrendo de fome, não estou há 2000 anos a esperar, não estou há 1 século a esperar. Então, é uma forma de exagerar, de trazer uma carga de peso para essa expressão, para essa palavra, para essa frase que eu quero transmitir, que eu quero comunicar. Pois é, a Bíblia também tem hipérbole. Quando Jesus, por exemplo, diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nós temos aqui a figura de linguagem conhecida como hipérbole. Outra figura de linguagem bem comum que nós temos na palavra de Deus, por exemplo, no livro do Apocalipse, que é o símile. O que é o símile? O símile é uma figura de linguagem de comparação, que se usa para comparar. Por exemplo, quando Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a... Ele está usando aqui o símile.
No Apocalipse, se você quer entender o Apocalipse, entra aqui na página do Apregoando a Bíblia depois. Lá nós temos várias dicas para se entender de forma fácil o Apocalipse. Vocês vão observar que João ele usa muito o símile. Quando ele diz expressões como isto é parecido a, isto é semelhante a, isto é como a, tá? Então ele usa muito essa figura de comparação. O próprio Jesus usou bastante o símile quando ele diz o reino dos céus é semelhante a, o reino do céu é semelhante a. Então símile é uma figura de linguagem de comparação. Outra figura de linguagem bem comum na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, meus queridos, amados irmãos, é o antropomorfismo. Antropos, homem, ser humano, tá? E o morfismo aí vem de forma. O que é o antropomorfismo? É quando nós atribuímos formas humanas a Deus, tá? É quando nós atribuímos formas humanas a Deus. Por exemplo, dizer que Deus se arrependeu. É claro que Deus não se arrepende. No aspecto humano, Deus não se arrepende, mas nós estamos atribuindo formas humanas a Deus. Então, esse é o antropomorfismo. Tem também outra figura de linguagem conhecida como antropopatia. Antropos, homem, ser humano. Patia vem de sentimento. A antropopatia é quando a Escritura Sagrada atribui sentimentos humanos a Deus. Por exemplo, Deus se irou, Jesus chorou, Deus se entristeceu. Então, quando a Bíblia atribui, descreve sentimentos humanos relacionados à pessoa de Deus, isso nós chamamos de antropopatia. É uma figura de linguagem conhecida como antropopatia. E por aí vai. Outro exemplo, vocês sabiam que na Bíblia Sagrada também tem uma figura de linguagem conhecida como ironia? Isso mesmo. Nós precisamos entender que Paulo, por exemplo, em alguns textos ele é bem irônico. Os salmistas também são irônicos em alguns textos. Quando a Bíblia diz, por exemplo, quando o salmista diz, vós sois deuses, ele está falando de forma irônica, tá? A ironia é quando eu uso uma palavra para descrever algo, quando na verdade eu quero dizer outra. Por exemplo, quando a Maria se dirige a João dizendo, mas que coisa bonita, hein, João? Quando na verdade ela quer dizer o seguinte, que coisa feia, hein, João? Então, isso é uma forma de ironia. E a palavra de Deus também tem muita ironia, basta que nós possamos ficar... basta que nós ficamos atentos ao estudarmos a Sagrada Escritura. É óbvio que existem outras, diversas, por exemplo, parábola. Tá? Parábola é uma figura de linguagem. Parábola não é que é uma história mentirosa. Não, não, não. São histórias criadas, tá? Para trazer ensinamentos práticos. Veja que nas mais de 30 parábolas que Jesus contou, ao final de cada uma delas, ele sempre trazia uma aplicação prática, uma lição de moral, um ensinamento, tá? Então as parábolas também são figuras de linguagem bem comum na palavra de Deus. Boa parte do Novo Testamento é composto por parábolas, tá? Então, irmão Robson, são algumas das figuras de linguagens. Se vocês tiverem dúvidas, pode postar aqui embaixo a sua dúvida acerca de outras figuras de linguagem que nós encontramos na palavra de Deus ou sobre outras dificuldades que, porventura, possivelmente você tem. Deixa aqui nos comentários que nós estaremos respondendo a cada um de vocês. São algumas, apenas algumas das figuras de linguagens que nós encontramos na Sagrada Escritura. E entender a realidade delas é importantíssimo, porque, só ressaltando, se nós não levarmos em consideração as figuras de linguagem, tem textos bíblicos que jamais nós vamos entender, tá? Por exemplo, quando a Bíblia diz que a terra é o estrado, é o escabelo dos pés de Deus, que Deus descansa os seus pés na terra. É óbvio que isso não é literal, tá? Nós temos aqui o antropomorfismo, é atribuir formas humanas. Que formas humanas aqui? Por exemplo, os pés, é atribuir formas humanas a Deus, tá? Então isso é muito importante, precisamos considerar a realidade das figuras de linguagem na palavra de Deus.
Bom, irmãos, se vocês forem tendo dúvida, eu sei que o professor Romário ele explica muito bem, mas se vocês tiverem alguma dúvida, você pode deixar nos comentários ou você pode deixar aí embaixo da sua tela. Tem uma caixinha com uma interrogação dentro. Se você clicar nessa interrogação, você pode deixar a sua pergunta que eu vou vendo aqui e na medida do possível nós vamos responder. E quem deixou uma pergunta foi o irmão Leonardo. Deixou aqui, professor, acerca do assunto anterior que nós estávamos falando. Ele diz: o que devemos fazer? Pedir que Deus fale conosco na palavra ou deixar que ele fale no decorrer da leitura? Professor. Olha, muito importante a pergunta do nosso querido irmão, mas nós podemos dizer, nobre irmão, que todas as vezes que nós lemos a Bíblia Sagrada, Deus já está falando conosco, tá? É óbvio que há situações que dentro do texto ali, Deus vai falar de forma específica sobre uma circunstância específica. Mas é importante nós termos isso em mente, tá, meus irmãos? Nós aqui cremos na atualidade de todos os dons espirituais. Todos, sem exceção. Todos sem abrir precedente de exceção. Todos, tá? Mas muitas pessoas cultivam uma ideia que Deus só fala conosco, não que seja o caso do irmão, tá? Só um exemplo. Quando ele usa alguém em profecia, por exemplo. Meus irmãos, Deus ele não está preso a um aspecto. Deus fala de várias formas e principalmente e primeiro pela palavra. Todos os outros meios que Deus usa para falar conosco parte da palavra, é através da palavra. Precisa estar em harmonia com a palavra. Então, meu querido irmão, ao abrirmos a palavra de Deus, Deus já está falando conosco. Por exemplo, vou abrir aqui a minha Bíblia. Vamos a um exercício, nós estamos estudando a Bíblia, né? Vamos lá, Gênesis capítulo de número 1. Vamos ver, vamos ouvir Deus falando conosco? Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Será que Deus está falando conosco? Está. Ele nos diz aqui que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele está nos dizendo aqui que a humanidade, o universo, todas as coisas não é resultado, não é produto de uma evolução. Nós não somos resultado de um evolucionismo. Nós não somos produto da ameba. Nós somos obras das mãos do Criador. Então, quando nós abrimos a palavra de Deus, Deus já está falando conosco. É óbvio, como eu já disse aqui, Ele pode falar de forma específica, sobre ocasiões específicas, a partir da própria palavra. Mas precisamos ter isso em mente. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, Deus está falando conosco. Independe se é nas genealogias, se é no livro do Apocalipse, sobre qualquer circunstância, irmãos. Ou a Bíblia citando bons exemplos, ou a Bíblia citando maus exemplos. Romanos 15:4. Confira na sua Bíblia depois, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, ao abrirmos a Bíblia, Deus já está falando conosco. Veja que privilégio. Quantas pessoas dizem, Senhor, mas o Senhor não fala comigo. Senhor, mas o Senhor está há tanto tempo sem falar comigo, eu não consigo te ouvir mais. O que está acontecendo? Na verdade, não é Deus que deixou de falar comigo. Deus nunca esteve em silêncio, no sentido específico do termo. Deus sempre está falando conosco. A questão é se nós estamos dispostos a ouvir o que Deus tem a nos falar, tá? Como diz alguém, não é Deus que está em silêncio, é a nossa Bíblia que tem andado fechada. Ao abrirmos a palavra, Deus já está falando conosco.